Saudações rubro-negras, estamos junto, nação. Então, vou mostrar para vocês uma notícia que eu vi aqui do Flamengo. Eu vou mostrar só porque eu achei engraçado. Entenda os motivos que explicam a queda de rendimento do Flamengo. Conjunto de fatores justifica desempenho ruim coletivo na temporada. Pelo visto, pela imagem aqui, pelo gesto do Gerson, aparentemente está todo mundo com problema nos Países Baixos. Sampaoli ainda não conseguiu engrenar. É por isso que não consegue engrenar. O Gerson está passando a marcha no lugar errado. Não consegue engrenar. Não consegue engrenar porque está mexendo na alavanca errada para engrenar a marcha. Piada horrorosa. O primeiro motivo que o Lance entende que está atrapalhando o rendimento do Flamengo: as mudanças do Sampaoli. E aí que ele explica. As alterações frequentes de Jorge Sampaoli explicam um pouco, só um pouco, a queda de desempenho do Flamengo. Em 33 jogos foram 33 escalações diferentes. Todo mundo que joga uma pelada, que já jogou uma pelada na vida, sabe disso. Quando você joga com um cara que você está acostumado a jogar sempre, você já tem uma ideia do que o cara vai fazer. Não é que você consiga prever os movimentos do sujeito, né? Ninguém vê o futuro. Mas você está acostumado com o jeito do cara jogar, sabe para que lado que ele vai virar, sabe? Assim, de tanto você jogar junto com aquele cara, você tem uma ideia de como ele joga, do que ele vai fazer quando tiver com a bola no pé, como é que você faz para passar a bola para ele, como é que você faz para receber a bola dele. Então isso aqui, para mim, faz todo sentido. Mas a gente tem que lembrar de duas coisas. Uma coisa é você jogar uma pelada, porque a pelada não tem treino. Você não treina com os outros jogadores da pelada. No caso do futebol profissional, os caras treinam. Então assim, todo mundo sabe como todo mundo joga. Eu sei que não é a mesma coisa. Tem aquela velha frase, né? Treino é treino, jogo é jogo. Realmente, tem diferença. O ritmo, a intensidade de um jogo é muito maior do que um treino. Mas dá para você ter uma noção. Então, isso aqui, como a própria matéria fala, explica um pouco. Mas é só um pouco, tá? Porque, na boa, como eu acabei de falar, né? Se você treina, se você está junto com todo mundo, vamos supor que sejam 22 jogadores no elenco do Flamengo. Os 22 estão sempre juntos, vendo o jogo, um vê o outro jogar o tempo todo. Então, isso aqui explica, mais ou menos. Apego às convicções. Aí aquele negócio, né, que ele fala aqui que o Sampaoli não abre mão das suas convicções. Assim é meio complicado falar disso, porque eu não sou do meio do futebol. Eu não sei como isso funciona, mas eu entendo que o técnico tem que ter sim apego às suas convicções. Ele não tem que se adaptar aos jogadores. Também, aquele negócio também, né, ao mesmo tempo também, eu acho que não adianta querer tirar leite de pedra. Não adianta botar, por exemplo, o Bruno Henrique para jogar de meia armador. Ele não vai conseguir, não está no DNA dele. Inclusive é isso que a matéria fala. Além do jogo posicional contrário ao DNA do Flamengo, o Sampaoli não se curva à ideia de se adaptar aos jogadores. Então assim, eu acho que é um erro também. Eu concordo em parte com essa alegação. Porque eu acho também que é um erro o Sampaoli não aceitar que ele tem um elenco muito bom e que tem que aproveitar o que cada jogador tem de melhor. Eu acho isso não é só do Sampaoli, não. Eu já falei isso sobre outros treinadores. Às vezes o treinador, por essa teimosia burra de querer adaptar, de querer implementar um sistema de jogo num clube que já está bem consolidado, já tem muitos jogadores com muita experiência, e o cara não consegue dar um jeitinho, entrar com as suas convicções, mas também ao mesmo tempo se adaptar um pouco ao estilo de jogo de cada jogador. E eu acho que isso é a parte mais difícil, porque não adianta você vir com as suas convicções e querer implementar na cabeça de um jogador como o Everton Ribeiro, por exemplo. O cara tá cascudo. Aliás, todos os jogadores do Flamengo, mesmo os mais novos, até o Wesley, que é novinho, já vai ser difícil você mudar a convicção do Wesley para a sua convicção. E aí também a matéria diz que as convicções que já mostraram não dar certo. Aí eu fico na dúvida, né? As convicções que não dão certo, ou os jogadores que não querem fazer o que ele manda, porque no final é disso que eu vou falar, tá? Então vamos parar por aqui. O que interessa é as convicções. Eu concordo em parte também. Eu também acho que não adianta você querer impor o seu sistema de jogo num clube, num time que já está muito consolidado, que já foi campeão de muitas coisas. Os jogadores não aceitam, porque se deu certo lá atrás com outro estilo de jogo, por que mudar? Enfim, é muita coisa para desenvolver e o vídeo vai ficar longo. Então vamos pular para a próxima parte. Carências no elenco. Isso aqui é que eu acho que é o principal. O Flamengo é considerado um dos melhores elencos da América do Sul. Mas a verdade é que o plantel
como um todo, tem muitas carências. Desde 2019, o rubro-negro não tem um reserva para Arrascaeta. Aí eu acho, assim, a matéria, eu acho até engraçado, que é uma matéria meio burra, né? Porque, assim, qual clube que tem um substituto para Arrascaeta? E se tiver, quem é que vai abrir mão de um substituto à altura do Arrascaeta? O que eu tô querendo dizer, gente, o Arrascaeta é o 10, nem vou dizer que é o 10 clássico, porque para mim ele não é o 10 clássico, mas é o que mais se aproxima de um 10 clássico jogando atualmente no Brasil. Você não tem um jogador que tenha um bom passe, um bom lançamento, que seja um jogador cerebral, que pense o jogo. Você não tem. O Brasil não tem mais isso. Há muito tempo. Tanto que a gente vem perdendo Copa atrás de Copa por causa disso. Porque nós não temos um distribuidor de jogo ao nível do que já tivemos lá atrás, há sei lá quanto tempo atrás, como o Ronaldinho Gaúcho, como quem mais? O Rivaldo, que é um cara muito injustiçado. Bom, vou parar por aqui. De novo, o vídeo está ficando muito longo. Para de falar, animal. Então não tem um substituto, não tem um reserva para Arrascaeta. É claro que não tem nem vai ter. Porque não tem condição de você ter dois jogadores como Arrascaeta no mesmo time. Vai ser muito difícil o Flamengo conseguir um substituto à altura do Arrascaeta. Então aqui eu acho que a matéria é burra. Porque o problema não é o substituto para o Arrascaeta. Apesar de, claro, faz falta, faz. Mas é praticamente impossível você conseguir outro jogador à altura do Arrascaeta para jogar no mesmo clube que já está o Arrascaeta. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Então, o Flamengo vive numa eterna dependência do desempenho do camisa 14. Não é bem assim, mas de certa forma tem sentido. Qualquer clube que o seu camisa 10 não funcione, que o seu armador do meio de campo não funcione bem, o time vai jogar pior. Qualquer um, não é só o Flamengo. A necessidade por um volante, isso aqui eu acho muito importante. Isso aqui sim é importante. Desde que João Gomes saiu, o Flamengo perde muito o meio de campo. E na minha opinião, você ganha o jogo ou perde o jogo no meio de campo. É claro que você só ganha o jogo fazendo gol. Então o centroavante é importante? É claro que é. Mas as jogadas geralmente nascem na volância. É o volante que dá o primeiro toque, o primeiro passe para uma boa jogada. E desde que o João Gomes saiu, a gente não consegue mais um bom volante. Nossos volantes são o Gerson, que não está mais nem jogando de volante. O Alan, que chegou agora, que eu acho que é um bom volante, mas tem sido pouco aproveitado. E o Thiago Maia, deixei ele por último de propósito. O Thiago Maia, famoso morto sem sangue. O cara não está correndo, parece que está jogando de calça jeans todos os jogos. Então esse é o verdadeiro problema. A questão não é o Arrascaeta. A questão é, o Flamengo não tem um bom volante que saiba sair jogando. Não tem mais. Depois que o João Gomes foi embora, a gente ficou carente nessa posição. E as ausências de opções para laterais. Isso aqui também eu acho muito importante. Nós só temos o Ayrton Lucas. E o Wesley está se saindo bem. Mas a gente não tem substituto. Então a falta dos laterais enfraquecem o time. Concordo. Futebol moderno, se você não tiver bons laterais, fica muito difícil de você jogar. Jogadores em má fase. Isso aqui nem vou ler, a má fase dos jogadores. Isso acontece sempre. Sempre não. Isso acontece eventualmente com qualquer jogador, com todos os jogadores. É normal, o jogador vive de fases. Às vezes são boas, outras são ruins. E quando você não tem... ninguém tem, nenhum clube tem 2 elencos, 11 jogadores no mesmo nível. Ninguém tem, mas seria ótimo se tivesse. E a única solução que existe para a má fase é isso, 2 uma. Ou você substitui o jogador, ou espera a má fase passar. A segunda opção, esperar passar a má fase, geralmente é dolorosa, mas tudo bem. Ambiente conturbado, isso aqui eu não vou nem ler também. Ambiente conturbado, aí é aquele negócio, né? Para mim, o maior problema do Flamengo hoje em dia é a sua diretoria. A diretoria do Flamengo só tá fazendo besteira, não tem comando, não controla, não tem controle do clube, do time, do futebol. O Marcos Braz, para mim, não, assim como o Davi Luiz, Felipe Luiz não podem mais ser jogador de futebol, para mim, Marcos Braz não pode ser vice-diretor de futebol nunca. Não poderia ter sido nunca, né? Não pode ser mais. Ele nunca poderia ter sido. É um incompetente, só tá fazendo besteira e não serve para nada, além de tumultuar mais ainda do que já tá tumultuado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui só porque já tá tarde e tem gente me gritando aqui porque tá na hora do almoço. Eu vou pedir para você escrever nos comentários aí o que você acha. Por que você acha que o Flamengo tá mal? Eu vou encerrar o vídeo falando por que eu acho que o Flamengo tá mal. O Flamengo tá mal não é por causa da má fase dos jogadores, não. É porque os jogadores do Flamengo estão muito mal acostumados. Os jogadores do Flamengo, não são todos, mas alguns, e alguns que são muito importantes, estão se achando bons demais para ter que correr. O jogador do Flamengo entra em campo achando que não precisa correr, que só por ele ser bom, só por ele ser do Flamengo, só por ele ter sido feito uma campanha extraordinária em 2019, ele não precisa mais correr. A qualquer momento, num passe de mágica, ele vai ganhar qualquer jogo.
E aí a gente acaba perdendo vários jogos por causa disso. Nem vou dizer todos, mas acaba perdendo muitos jogos por causa disso. Então, para mim, o principal problema do Flamengo não é má fase, é má vontade. Os jogadores estão mal acostumados, estão achando, estão entrando em vários, nem vou dizer todos os jogos, mas em vários jogos, os jogadores do Flamengo entram de salto alto. Eu vou usar como exemplo o último jogo contra o Coritiba. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. E aí acontece aquilo que eu falo. Toda vez que o Flamengo está na vantagem, está superior ao adversário, dá um apagão. Geralmente é na virada de tempo, do primeiro para o segundo tempo. No segundo tempo, quando o Flamengo volta em vantagem, todos os jogadores, aparentemente os 11 jogadores, amolecem, enfraquecem, param de correr. É o que eu falo da soberba. Como o jogo está a favor do Flamengo, eles começam a achar que vão ganhar quando quiserem. E aí a gente acaba tomando ferro. Com quase, eu nem vou dizer quase perdemos, mas empatamos com o Curitiba e foi suado. Um jogo que, se você olhar só o primeiro tempo, parecia que ia ser fácil. A gente tem que interromper o vídeo aqui agora, porque estão me gritando para almoçar. Escreve aí nos comentários o que você acha, qual você acha que é o principal problema do Flamengo, ou quais, pode escrever mais coisas se você quiser. Escreve aí nos comentários por que você acha que o Flamengo vem jogando mal. No mais, vou encerrando meu vídeo por aqui. Se inscreve no canal Urubu Virtual, dá um like aí pra mim e escreve sua opinião aí nos comentários. Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras! Respeita o manto!